Olá, caros alunos. Após a nossa webconferência, eu tenho recebido algumas mensagens pelo fórum com dúvidas acerca da temática do ED03, que trata de mapas de Carnot. Como as dúvidas começaram a se repetir muito, eu resolvi gravar esse vídeo para tentar lhes auxiliar no entendimento desse assunto. Nós vamos abordar o vídeo da seguinte forma. Primeiro, nós vamos falar sobre o assunto de forma teórica. Em seguida, nós vamos trabalhar alguns exemplos práticos e depois nós vamos exercitar mesmo através de 2 ou 3 exercícios. O mapa de Carnot, ou diagrama de Carnot, como é conhecido, ele é um diagrama que ele é empregado para simplificar funções booleanas. Quando a gente associa a palavra booleanas, eu estou tratando valores lógicos, ou seja, verdadeiro e falso. Isso como a gente aplicou na tabela verdade. Esse método ele utiliza a tabela verdade como base para minimização das expressões. Então, como já foi falado anteriormente, os conceitos eles dependem um do outro. Então, para trabalhar mapa de Carnot, a gente precisa de tabela da verdade. Depois, para trabalhar circuitos lógicos, que é o próximo assunto, a gente vai precisar de tabela da verdade, mapa de Carnot e assim consecutivamente. No diagrama de Carnot, quando uma proposição é verdadeira, a gente associa a ela o número 1. Na tabela verdade, a gente utilizava o valor verdadeiro. E aqui a gente utiliza o número 1. E se ela for falsa, nós associamos o número 0. Então, sempre que for verdadeira, a proposição for verdadeira, você vai atribuir o valor 1. E sempre que ela for falsa, vai atribuir o valor 0. Considerando esse exemplo aqui que eu tenho, que a proposição A refere-se a João ama Maria e a proposição B, Maria ama João, se eu digo que A é igual a 0, equivale a dizer, por exemplo, que João ama Maria é falso, ou seja, se eu ponho A igual a 0, eu estou afirmando que João não ama Maria. Quando eu tenho, por exemplo, duas proposições, no caso desse exemplo aqui, eu tenho a proposição A e a proposição B, a gente já viu anteriormente que para definir a quantidade de linhas eu uso o teorema de 2 elevado a n, sendo que n refere-se à quantidade de proposições. Nesse caso, como eu tenho duas proposições que são A e B, eu vou ter 4 linhas. E sendo que cada uma das proposições, cada uma delas vai ter 2 valores, 0 e 1. Então, eu vou fazer a combinação dessas duas proposições 4 vezes, porque eu já sei, já identifiquei através do teorema que eu tenho 4 linhas. Então, considerando essa situação, eu vou ter 4 possibilidades diferentes ou 4 combinações diferentes. Observe aqui na tabela da verdade que eu tenho A valendo 0 e B vale 0. Nós já falamos anteriormente que o A é a negação, ou seja, quando é falso, eu vou negar essa situação. Então, se o A, que é a proposição João ama Maria, está 0, é como se eu dissesse que João não ama Maria. E a mesma coisa para Maria ama João. Se o valor é 0, eu estou dizendo que Maria não ama João. Quando eu faço a tabela da verdade, eu vou trabalhar com mapas de Carnot, a solução de cada uma dessas linhas aqui, a gente nomeia isso como sendo caso. Sendo começa com caso 1, resolução da primeira linha, caso 2, a solução da segunda linha, caso 1, desculpa, da segunda linha, caso 3, da terceira linha, caso 2, da terceira linha e caso 3, da quarta linha. Então, neste caso, eu vou ter uma sequência de 0 a 3, e isso se eu tiver duas variáveis, que dá um total de 4 combinações. Então, se a gente for ler, entender o que está especificado em cada uma dessas linhas, eu tenho, por exemplo, João não ama Maria e Maria não ama João. Por quê? Porque os dois valores são 0. No caso 1, onde eu tenho A igual a 0 e B igual a 1, eu tenho João não ama Maria. Por quê? Porque a proposição do João, o valor está referenciado com 0, mas Maria ela ama João, porque aqui eu tenho o valor 1. No caso 2, eu tenho o 1, é o contrário agora, o 1 para a proposição A e o 0 para a proposição B. Então, eu tenho que João ama Maria, mas que Maria não ama João. E no último caso, que é o caso 3, como eu tenho o valor 1 para as duas proposições, eu identifico que João ama Maria e Maria também ama João. Ok? Então, quando eu represento que o A é igual a 0, a gente costuma dizer... a gente tem uma denotação específica que quando eu falo A é igual a 0 é a mesma coisa que A barrado. E quando B é igual a 0 é o B barrado. Então, quando eu tenho o A igual a 1, por exemplo, se eu digo assim, ó, A
igual a 1 é a mesma coisa que eu estou trabalhando só com o valor A. Isso refere-se a A dentro do mapa de Carnot. Agora, se eu digo que o A é igual a 0, eu vou representar isso como no mapa de Carnot, em qual parte? No A barrado. Então, toda vez que eu referencio o valor 0 para uma proposição, é como se eu estivesse trabalhando com esse símbolo de barragem aqui, ok? Essa aqui é a sintaxe ou denotação de um diagrama de Carnot com duas variáveis. Eu sempre vou trabalhar um quadrado, vou dividir ele em 4 partes. Por que eu vou dividir em 4 partes? Eu tenho que considerar o A valendo 0, que está representado aqui, o A valendo 1, o B valendo 0 aqui e o B valendo 1. Então, aqui eu tenho o A valendo 0, o A valendo 1, o B valendo 0 e o B valendo 1. Então, como eu tenho essas 4 possibilidades, no diagrama de Carnot com duas variáveis, eu vou fazer a representação dessa forma. E é sempre assim, o A barrado primeiro, depois vem o A, o B barrado e depois vem o B, ok? No diagrama, a gente tem que começar a encontrar todas as possibilidades existentes. Então, essas imagens estão representadas no material didático da disciplina, e a partir daí a gente primeiro precisa entender a questão da disposição dos valores. Então, no diagrama, eles são encontradas todas as possibilidades entre as variáveis A e B, que nesse caso só existem duas proposições, e a seguir nós vamos apresentar as regiões, onde os campos do diagrama são preenchidos por 1, ou seja, as regiões correspondentes de cada variável. Vocês já devem ter percebido, lendo o material didático, no diagrama de Carnot, para simplificação, a gente considera as regiões onde são preenchidas os valores 1. E sempre lembrando que aqui eu tenho o caso 0 representado nessa primeira célula aqui, eu tenho o caso 1 representado nessa segunda, eu tenho o caso 2 aqui e o caso 3 igual aqui. Então, por exemplo, se no valor A, se aqui e aqui eu tenho a representação de 1, é como se eu dissesse que a região de A é igual a quanto? É igual a 1. Nesse segundo exemplo, se eu tenho aqui preenchido como 1, aqui como 1, e aqui 0, e aqui 0, eu tenho a região de A igual a 0. E essa região de A igual a 0 não é A barrado, que é igual a 1? Então, eu tenho essa região aqui. Se eu tenho a região de B igual a 1, é como se aqui fosse 0, aqui fosse 0, aqui fosse 1 e aqui fosse 1. Então, o que eu tenho? Eu tenho essa representação aqui considerando. Se eu tenho essa região de B barrado valendo 1, eu teria 1 aqui, isso considerando a tabela verdade. Na tabela verdade, eu teria aqui valendo 1, aqui valendo 0, aqui valendo 1 e aqui valendo 0. Então, nesse caso, a minha B barrado teria valor 1. A gente vai ver isso na forma prática, tá? Aqui é aquele mesmo exemplo das 4 possibilidades para tentar mostrar uma determinada situação. Isso considerando o mesmo exemplo que eu apresentei acima. Qual é o exemplo? João ama Maria e Maria ama João para B. Então, nós vamos utilizar o mesmo exemplo. Eu vou até copiar ele aqui de novo para ficar mais fácil a gente trabalhar. Então, resolvendo essa situação, lembra que a gente falou? Se eu pensar a seguinte situação, usando essa proposição, o que seria eu considerar o caso 0? O que é o caso 0? Essa região ela corresponde a A igual a 0 e B igual a 0, que também é conhecida como A barrado, B barrado. Então, primeiro nós vamos entender cada uma das regiões. Nesse caso 0, eu tenho aquela situação, João não ama Maria e Maria não ama João. Então, tem um exercício lá no ED que pede para vocês representarem no diagrama de Carnot uma situação onde, por exemplo, eu não me lembro agora de cabeça o que está representado lá, mas se diz para você, João ama Maria, João não ama Maria, Maria não ama João, o que é? Eu só tenho uma aqui e no restante eu tenho o quê? 0. No caso 1, eu tenho a seguinte situação, João não ama Maria, o João é qual? Eu tenho João ama Maria, é o A. Mas aqui eu estou dizendo que o João não ama Maria, mas Maria ama João. Se Maria ama João, eu tenho essa representação aqui. Então, aqui no caso, eu tenho o A valendo 1, B valendo 0. Se o A vale 1 e o B vale 0, eu vou ter qual situação? Eu vou ter a representação dessa célula aqui. Lembrando que o B valendo 0 é a mesma coisa que B barrado. Então, nessa de cima, desculpa, eu esqueci de falar, eu teria qual representação, qual simbologia aqui da minha representação? A barrado, B barrado. Nessa de baixo, como eu tenho João não ama Maria, mas Maria ama João, eu vou ter qual simbologia aqui? Eu vou ter A,
que tá aqui, o 1 tá aqui, qual? B barrado, que tá em cima. No caso 2, onde João ama Maria, mas Maria não ama João, então eu tenho João ama Maria. Lembrando aqui em cima que o João é o A e o Maria é o B. Então eu tenho João ama Maria, mas Maria não ama João. Então eu vou ter aqui a representação de quê? O A igual a 0 e o B igual a 1. Se o A é igual a 0, eu vou ter a representação onde? Aqui no B barrado. É aqui que vai existir a correlação do A valendo 0 com o B valendo 1. Então eu tenho essa representação. Essa célula é representada por qual sintaxe? A barrado B. Então aqui eu tenho essa simbologia aqui. E no caso 3, eu tenho um caso onde João ama Maria e Maria ama João. Lembrando que onde lá na tabela verdade, que a gente viu aqui em cima que tinha essa situação, onde o A valesse 1 e o B valendo 1. E o A valendo 1 e o B valendo 1 eu tenho onde? Lembrando que aqui A valendo 0, B valendo 0 está aqui. A valendo 0, B valendo 1 está aqui. A valendo 1, B valendo 0 está aqui. E A valendo 1 e B valendo 1 está aqui nessa célula. Então, nesse caso aqui, eu tenho qual representação de sintaxe? A, B, que é a junção das duas variáveis que eu estou tratando. E é nessa célula que tem o valor 1 representado. Então, por isso que eu tenho a simbologia do AB, tá? Então, nesse caso, se a gente fosse representar no diagrama de Carnot, aqui eu vou ter o caso 0, onde é B, A barrado, a junção, a combinação de A barrado com B barrado. Aqui eu vou ter o caso 1, que é o A barrado com o B. Aqui eu vou ter o caso 2, que é o A com B barrado. E aqui eu vou ter o caso 3, que é o AB, é a junção deles aqui, a combinação entre eles. Então, se eu digo, por exemplo, esse é até um exemplo que está no livro, cada caso deve ter uma solução que pode ser 1 ou 0, ou seja, verdadeiro ou falso. Relembrando nosso exemplo do João e da Maria, podemos analisar para cada caso se os dois devem casar ou não. Neste caso, a solução é, os dois se casam, e essa solução tem duas possibilidades, é claro, sim ou não. Podemos representar essa análise no quadro abaixo. Então, eu venho, por exemplo, A, 0 ou 0, eu tenho o quê? 0. 0 ou 1, eu tenho 1. 1 ou 0, eu tenho 1. 1 ou 1, eu tenho 1. Isso é a representação dos casos. Quando a gente vai transpor uma tabela verdade para um diagrama de Carnot, primeiro eu resolvo a tabela verdade, considerando a expressão, e cada linha dessa refere-se a um caso, lembrando que eu começo pelo caso 0 e termino pelo caso 3. Aí eu vou transpor isso para o meu diagrama de Carnot. A solução que representa o caso 0 vai ser transposta nessa linha, nessa célula. O caso 1 nessa célula, o caso 2 nessa célula e o caso 3 nessa célula. Observem que eu peguei esses valores aqui e transpus nessa sequência que eu passei para vocês. Então, eu tenho aqui, por exemplo, se eu digo que eles vão se casar apenas se João não ama Maria e Maria não ama João. Então, qual seria a representação? Essa é a representação. Se eu digo que eles vão se casar se João ama Maria e Maria ama João. Então, eu tenho essa situação aqui, a representação dessa célula, ok? Agora, nós vamos resumir primeiro e depois vamos exercitar. Eu peguei um quadro que eu achei bastante interessante do material que eu encontrei, onde eu tenho, por exemplo, vamos imaginar essa primeira situação aqui. Nessa situação, quando eu transpus os casos para cá, eu tinha os casos 1, 0, 0 e 0. Considere essas partes que não estão preenchidas como se tivessem um valor 0. Como é que eu identifico qual que é a expressão dessa parte desse diagrama aqui? Então, se eu tenho 1, 0, 0 e 0, vamos lembrar que na simplificação das expressões eu simplifico considerando as células ou as combinações de células que possuem valores iguais a 1. Então, nesse caso aqui, como que é a minha fórmula aqui que eu vou ter a expressão? Eu vou ter S, que refere-se à solução, vai ter AB. Ou AB barrado, que é a mesma coisa que o vezes. Então, quando eu falo AB, A e B, eu estou referenciando a esse vezes, que aqui é o pontinho. Então, nesse caso, onde que vale 1? A barrado, B barrado. Nesse segundo caso aqui, o meu 1 está representado aqui. Como eu não tenho a linha toda do A barrado para representar ela toda, se eu tivesse uma aqui e uma aqui, eu ia dizer que era a linha do A barrado. Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 0 e aqui eu tenho 1. Qual que é a minha expressão que está representada nesse mapa? Eu tenho a solução, que é o S é igual a A barrado vezes B.
Ou seja, 1 aqui. Nessa terceira aqui, eu vou ter o que? A solução. O 1 está representado nessa aqui, só tem 1 nessa, o restante é 0. Eu vou ter A, B. Por quê? Porque a combinação entre essa linha com essa coluna que está sendo representada aqui. Nesse último aqui, o meu A está aqui. Lembrando que nesses outros valores que não tem nada, é como se tivesse 0. Então, eu tenho, por exemplo, o meu valor 1 está onde? No A, B barrado. Então, eu tenho essa combinação dessa linha com essa coluna. Um aluno me perguntou no fórum se eu podia trocar de lugar o A com A barrado, B barrado com B. Não, a representação é sempre essa. Representa-se o A barrado, que refere-se a 0, o A que refere-se a 1, o B barrado que refere-se a 0 e o B que refere-se a 1. Nesse outro exemplo aqui, vamos imaginar que eu tenho o 1 preenchido nessas linhas aqui. Ao fazer a tabela verdade, ao transpor aqui para o mapa de Carnot, eu tenho a solução, o caso 1 valendo 1, o caso 0 valendo 1, o caso 1 valendo 1, o caso 2 valendo 0 e o caso 3 valendo 0. Então, como é que eu faço a representação da sintaxe ou da expressão aqui? Como é toda a linha do A barrado, a minha simplificação vai ser o quê? A barrado. Nesse outro caso aqui, o valor 1, o enlace do valor 1 está onde? Na coluna de B. Então, eu vou ter qual a solução da simplificação? B. Nessa outra aqui, os meus valores 1 estão representados em A. Então, onde eu vou ter a simplificação? S igual a A. Nesse outro caso aqui, eu tenho junção de 1 nessa coluna aqui. Então, se eu tenho, eu vou ter o quê? A minha solução é o quê? B barrado, porque o 1 está representado nessas duas colunas aqui. Agora, vamos imaginar a situação que eu tive mais de uma seleção. Então, eu tenho A barrado, B barrado vale 0 e o restante vale 1. Então, eu vou agrupar sempre de 2 a 2 e agrupando de 2 a 2, eu vou começar a representar. S é igual a A, porque eu tenho a coluna do A, mais B. Então, quando eu tenho um agrupamento de mais de uma coluna ou mais de uma linha, a gente faz a representação do OU. Então, aqui eu tenho a simplificação desse mapa de Carnot como A mais B. Nesse outro exemplo aqui, eu tenho a junção entre esses itens aqui no enlace e esses outros aqui. Só lembrando, gente, a gente considera no mapa de Carnot, para a simplificação das expressões, os casos onde obtiverem valor 1. O 0 a gente não considera. Então, nesse caso aqui, eu vou ter A, B barrado. Nesse outro caso aqui, eu tenho um enlace aqui e eu tenho um enlace aqui. Ou seja, daqui para cá e daqui para cá. Nesse enlace, eu vou ter A barrado, que é essa linha, mais B barrado. Nesse outro exemplo, eu tenho o quê? A barrado, B. Nesse exemplo de baixo, aí eu já não tenho a combinação do enlace, que eu não posso fazer a combinação nem assim, nem assim, nem assim. Então, eu posso combinar os que estão próximos. Assim na diagonal eu não posso. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou referenciar esse. Esse está em que posição? Esse aqui, desculpa, da primeira linha, está em que posição? A barrado, B. Eu juntei as duas posições, as duas letras das variáveis para representar a posição, que seria A barrado B mais A, B barrado. Então, aqui eu fiz a representação dessa expressão, desse mapa de Carnot. Nessa outra aqui, eu tenho essa e tenho essa. Eu não tenho um enlace, ou seja, de duas que estão próximas para que eu possa unir. Então, aqui eu vou ter o quê? A barrado, B barrado mais AB, ou o contrário. E nessa outra aqui, eu representei que todas são valores 1. Então, eu tenho S igual a 1. E quando todas são iguais a 0, eu tenho S igual a 0. Porque não tem como realizar a simplificação desses valores que são atribuídos nesse mapa de Carnot. Ok? Agora, vamos exercitar um pouco. Eu tentei colocar alguns exercícios próximos às atividades que vocês vão desenvolver. Então, por exemplo, faça o diagrama de Carnot que representa o agrupamento onde João e Maria se casam apenas se os dois se amam. A primeira coisa que nós vamos fazer é a tabela verdade. Então, lembra sempre que eu tenho duas proposições. Se eu tenho duas proposições, eu vou ter 4 situações diferentes ou 4 combinações diferentes. Então, eu tenho 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, eu tenho aqui. Nesse caso, fala aqui, por exemplo, João e Maria se casam apenas se os dois se amam. Apenas se eles se amam. Aí, vamos imaginar a seguinte situação. No que a gente trabalhou na tabela verdade, a resposta só ia ser verdadeira
Ou seja, eles só vão se casar se os dois se amam. Ou seja, se o João ama Maria e a Maria ama João. Então, vamos lembrar do conectivo E. A gente não trabalhou o conectivo E, então eu só vou ter a resposta verdadeira se as duas situações forem verdadeiras. Baseado nisso, é que eu fiz a combinação aqui de cada um desses valores utilizando o E. Por quê? Eles só se casam se os dois se amam, se um e o outro se amam. Então, eu venho aqui, por exemplo, 0 e 0, 0, 0 e 1, 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1, 1. Então, vamos relembrar que no conectivo E a resposta só é verdadeira se todas as opções forem verdadeiras. Transpondo para cá, eu tenho o caso 0 da primeira linha, o caso 1 da segunda linha, o caso 2 da terceira e o caso 3 da última. Então, transpondo para cá, eu tenho caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, quando que eles se casam? Eles vão se casar apenas se os dois se amam. Então, em que momento é representado isso? A, B. Só se os dois se amam. Se a gente for fazer a expressão, qual é a expressão que eu tenho? A, B. Então, eles só se casam se os dois se amam. Então, essa é a representação do diagrama de Carnot. Então, em alguns momentos eu posso ter dúvida se eu vou usar o conectivo E ou se eu vou usar o conectivo OU para realizar a associação entre os valores. Então, assim, a gente tem que prestar atenção na frase que está sendo estabelecida para se construir a lógica. No segundo exercício, faça um diagrama que represente o agrupamento onde João e Maria se casam se um dos dois se amarem. Esse é o contrário, eu fiz questão de representar porque se João ama Maria ou se Maria ama João, eles vão se casar. Observem que é o contrário do primeiro. Então, aqui eu não vou utilizar o conectivo E. Eu vou utilizar qual conectivo? Eu vou utilizar o conectivo OU. Então, eu tenho 0 ou 0, 0, 0 ou 1, 1, 1 ou 0, 1, 1 ou 1, eu tenho 1. Transpondo isso aqui para o diagrama de Carnot, eu tenho o caso 0 vem para cá, o caso 1 vem para cá, o caso 2 aqui e o caso 3 aqui. Então, essa é a representação do diagrama de Carnot, onde eles se casam ou se João ama Maria ou se Maria ama João. Então, lembrando, se eu fosse transpor isso para minha expressão, eu teria o quê? Um enlace de A aqui, onde eu tenho a junção de 2, 1, e eu tenho um enlace desse B aqui também, onde eu tenho os valores 1. Então, lembrando, quando eu junto dois enlaces, eu trabalho o quê? A ou B. E outro exemplo que eu propus é, através do diagrama de Carnot, determinar a expressão simplificada de S1 e S2. Aqui tem os valores de A, aqui tem os valores de B. Aqui tem o S1, é como se fossem duas respostas associando esses mesmos valores que estão aqui. Então, vamos considerar a primeira situação, o S1 primeiro. Então, vamos esquecer essa parte do S2 e vamos considerar só essas. Então, primeiro eu vou transpor para o diagrama. Eu tenho caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Então, é isso que eu fiz. Caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Fazendo a junção que a gente viu da seleção, eu vou juntar esses dois, como foi representado aqui, e aqui também. Então, qual seria a simplificação dessa expressão aqui, ou do que está representado aqui dentro dessa tabela verdade? Eu teria que a solução 1, que é o que foi proposta nessa linha aqui, seria o quê? B barrado, que é o que está especificado aqui, mais A. Então, eu teria essa representação, essa seria a expressão. Então, B barrado mais A. Na segunda, eu tenho aqui, ó, 1, 1, 0, 0. Então, eu tenho caso 1, caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Lembrando que a gente vai associar, ou vai selecionar os que estiverem representados por 1. Nesse caso, eu só tenho aqui. Como eu só tenho aqui, qual vai ser a simplificação da minha tabela verdade? Eu tenho A barrado, porque os valores de 1 estão representados no A barrado, ok? Como sugestão, eu gostaria de deixar para vocês, ao consultar na internet, eu achei um software bastante interessante da PUC de São Paulo, onde ele trabalha mapa de Carnot com 4 variáveis. Então, eu gostaria que vocês entrassem, dessem uma olhada lá também para poder verificar. É bastante interessante esse software. Eu só vou entrar para vocês verem aqui, por exemplo. Ao clicar aqui, ele vai abrir. Eu venho aqui em download, ele vai baixar um executável. E ao clicar aqui, automaticamente ele já vai abrir. Então, por exemplo, lembra que a gente falou a questão do 1? Se eu, por exemplo, vier aqui a questão do OU, vou só criar uma situação bem hipotética aqui, considerando o OU, se um dos valores já for igual a 1, a resposta já é
verdadeira, ok? Mas é uma situação bem hipotética, eu gostaria que vocês usassem para poder verificar. Observa que ele vai criando a equação de saída e ao terminar ele simplifica essa expressão. Então ele cria uma expressão baseada no que está aqui, ok? Eu não vou conseguir agora gravar os vídeos para outras variáveis, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no material, mas partindo desses princípios das duas variáveis, a forma de se realizar é a mesma. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição, tá? Vocês podem postar pelo fórum. Possivelmente eu vou conseguir validar agora só na segunda-feira, mas eu estou à disposição, ok? Bons estudos e até mais!